Mãe, sabe o que que eu acho? Eu acho que os pais sabem que a criança não pode ter celular, porque eles têm Instagram pra ver o médico falar, a psicóloga falar. E você acha que eles fazem isso por quê? Ah, porque a criança, ela não tem como se distrair. Mas eu tenho certeza que quase todas as crianças do mundo têm um brinquedo pra brincar sozinho. Olá! A gente está aqui tomando um café da manhã e conversando. E a Ana Beatriz falou para mim, mãe, meus amigos têm uma vida de adolescente. Eu falei, como assim, filha? Ela falou, eles dormem tarde, mas o que? Fala? Muito tarde. Tem Ficam gente que no dorme 5 celular. horas, 3 horas, meia-noite. Ficam no celular o dia inteiro e questionam muito ela como que ela vive. Como é que é, filha? Como que eu vivo sem celular? Como que ela vive sem celular. E ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, mãe, mas eu acho que os pais sabem, eles têm como saber isso. Por quê, né, filha? Porque eles têm Instagram pra ver, tipo, o médico falar. O médico falar a psicólogo, outras pessoas que falam sobre isso. E você... E o que a mamãe ensina pra você sobre o celular? Que quando uma criança, às vezes, tem celular, ela não pode criar. E agora a mamãe vai dar um exemplo que ela deu pra mim. Ah, tá. Eu expliquei pra ela que se você der um papel, uma caneta, lápis de cor, tesoura, cola e deixar uma criança ali, ela vai criar. Ela vai pensar nas possibilidades, no que ela pode fazer, e dali ela vai criar várias coisas. Se a família estiver junto, melhor ainda, né? Agora, se você dá um celular na mão da criança, o que ela vai criar? Nada. Né? Sem contar que um celular na mão de uma criança, a criança tem acesso ao que, Ana? A tudo. A tudo, né? Muita coisa que não é para a idade dela. Então, isso é prejudicial, porque você está forçando o cérebro de uma criança, forçando no sentido assim, você está alimentando o cérebro de uma criança com coisas que são desnecessárias. A vovó. E aí hoje a gente tem um número de crianças, o que, Ana? Muito grandes e... avançadas além da idade, né? E até, tipo, muito tempo, ao longo do tempo, foi aumentando a quantidade enorme. E por isso que... na época dos adultos, não os adultos que são, tipo, 18, 20 pouco, os adultos que são mais velhos, eles não tiveram essa vida de celular. Não, a gente vivia sem celular, né? Então, assim... E agora os pais, eles não tem como dar atenção pro filho e quer que ele fique no celular, né? Sendo que ele tem brinquedo pra brincar sozinho. Às vezes eu brinco sozinho. Aí você falou uma coisa interessante. Você acha que os pais, essa forma de agir é amor ou não? Não, não é. Eu acho que os pais, eles só querem que a criança fique ali, mas eles não amam ela do jeito que é pra ter o amor que tem que dar. Porque o amor pra você é o quê? Não sei. Atenção, você quer dizer? Não, tipo, eu até entendo se você trabalhasse fora, ficasse muito tempo no trabalho, eu até entendia, mas, tipo, aquelas crianças, às vezes, elas, em vez de pegar o tempo pra brincar, elas pegam o tempo pra ver TV, pra jogar. O dia todo. E aí você sabe que isso faz mal? Uhum. Gente, é interessante. E ela fala que ela escuta muito durante o dia, né? Na escola eles perguntam, o que eles falam pra você, filha? A Ana,
que você fica fazendo o dia inteiro? Eu falo, brincando, fazendo umas coisas, tipo assim. Aí eles falam, nossa, como você consegue? Eu fico mexendo no celular 24 horas por dia. Olha que absurdo. E a Ana, ela brinca de boneca, ela cria, ela faz cada coisa, né, filha? O que você faz ao longo do dia? Eu brinco, eu crio, tipo, é igual você tá brincando de Barbie, boneca, sei lá. Você cria história, você cria uma história. Que às vezes pode nem existir. Então quando a gente dá um celular na mão de uma criança, eu ensino isso pra ela. Você tá matando o cérebro dela aos poucos, porque ela tá sendo impedida de criar. E ela fala que a maior dificuldade é porque porque em todo lugar que ela está, todas as crianças com 9 anos, 8, 9, têm Instagram, TikTok, YouTube. Gente, que loucura. Mas eu acho que quando você compra o celular, já chega com o YouTube. Não, já, é só você acessar o Google, né? Tá lá o YouTube. Mas ela fala que tem crianças que desde quantos anos tem celular? Desde 3 anos, assim. E aí as crianças perguntam pra ela, como você consegue viver sem celular? Como você consegue viver sem celular? E eu achei... Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Não Quando vai eu tô conseguir. brincando de pole, eu faço o carro voar. Aí, eu vou falar uma coisa. Quando eles criaram... As pessoas criaram a TV geralmente pra eles assistir TV. Pra gente também criança, quando quiser. Mas ficar muito tempo na TV também não é legal. O celular não foi feito pra isso. A minha mãe falou que... Mãe, isso tá fazendo uma vergonha. Não, eu tô rindo do... Pode falar, desculpa. Eu falei o quê? A minha mãe, ela fala que até as pessoas que não... as pessoas que criaram o celular, computador, essas coisas assim, até os filhos, até uma idade certa, que é até adolescente, não tiveram celular. Não tem. Agora eles têm, né? Mas na verdade eles só dão celular na mão dos filhos deles livre depois de 18 anos. Mas interessante que a Ana falou assim pra mim, falou pra irmã dela ontem, irmã, os meus amigos têm vida de adolescente. Aí ela falou, como assim? Eles dormem de madrugada, mexem no celular, conversam em WhatsApp. E aí ela falou, ficam jogando. Aí a minha filha mais velha, adolescente, falou, mas essa vida nem eu tenho, porque eu durmo cedo, eu não fico jogando, eu não fico me comunicando de madrugada, eu não tenho essa... E a gente estava conversando hoje de manhã, eu estava conversando até com a mais velha, que isso é uma coisa que está adoecendo a humanidade. Então a gente tem que prestar atenção, não só os adolescentes, né, não só as crianças e adolescentes, mas os adultos também. A gente precisa dormir, a gente precisa repousar o nosso cérebro. E aí a gente não sabe por que a gente tem tanta gente, tantas pessoas aceleradas, ansiosas, agitadas, tantas crianças, porque isso é uma bola de neve. E isso é algo que está tendo um efeito tão ruim, porque o que acontece? Você dá um celular na mão de uma criança o dia inteiro. Qualquer um com o celular o dia inteiro, ele fica agitado, a gente fica agitado. Então, até os adultos. Até os adultos. Então essa criança fica agitada. Quanto mais agitada ela fica, mais ela estressa os pais. E aí mais os pais acham que deixando ela com o celular é melhor. Não é. Você entende? Então, isso é louco. Agora, o maior desafio é você não seguir, não ser diferente, porque o problema é quem quer ser diferente. O problema é quem quer fazer o certo e parece que está errado. O problema é você chegar, ela ser uma das únicas na sala de aula que não tem essa vida. O problema é você ter que explicar para as pessoas e para as outras crianças o tempo inteiro que isso não é bom. Isso não é bom, mas não só que isso não é bom, mas que você sabe não... uma coisa? Tem jeito. Uma amiga minha, ela me pergunta, Ana... Sem nome, hein? Eu não vou falar. Ana, se você fica brincando... ela pergunta, Ana, o que você fica fazendo? Eu falo, eu fico brincando, eu não fico vendo TV. Ela fala, porque eu não tenho tempo pra ver TV. Mesmo se eu tivesse tempo, eu não ia ver TV.
Não é porque eu não quero, é porque a minha mãe não ia deixar. Mais uma coisa. Olha o que ela falou. Ela falou, Ana, em vez de você gastar o seu tempo inteiro brincando, você pode gastar o seu tempo inteiro vendo TV. Ela falou, ao invés de você perder tempo, né, brincando, por que você não vê TV? Eu acho que essas crianças que têm celular, pra que ter brinquedo se não brinca com brinquedo direito? Só pra você ter uma ideia, semana passada... Tinham quase mais de 10 mil brinquedos. A gente, eu dei pra Ana Beatriz, a gente tem incentivado essa questão da pintura, do desenho, e ela foi criando. E eu vou postar aqui no meu stories. Um dia desses, ela fez uma exposição de desenhos dela. Cada coisa linda que ela criou. Então, não é que aqui ninguém vê TV. A gente tem um momento, final de semana, a gente senta, a gente vê TV, mas tipo, não é costume. Não, pra gente final de semana é costume, mas dia de semana... A gente não liga a TV, a gente não vê muito, não tem tempo pra isso. Então, mas por quê? Porque a infância, eu falo isso pra ela, filha, o que eu falei pra ela? A infância passa. A nossa vida, a maior parte da nossa vida está na fase adulta. Se a gente não aproveitarmos se a gente não aproveita a infância, não tem como voltar atrás. E você que é pai ou mãe e trabalha com criança, não desista de aprender sobre isso. Foi o que ela falou, mãe, não é possível que os pais não sabem, porque está na internet. Ela falou isso, você vai ver aqui, eu vou deixar salva a live, ela falou... o pai e a mãe têm acesso à internet, ele tem Instagram, ele tem YouTube, ele pode ouvir alguém, ou seja, ela falou isso, não fui eu que falei isso pra ela. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. O povo de hoje tá parecendo o povo da época de Moisés, época de muito tempo atrás, porque se você falar uma coisa... Se você falar uma coisa, não adianta você falar, não, ninguém vai ouvir você. A não ser um adulto tá assistindo essa live, mas agora uma criança, talvez ela não ouça. Ela fale pro pai ou pra mãe, talvez ela agora esteja dormindo porque dorme tarde. Ou esteja na escola, né? Ela fala, mãe, eu olho e penso, por tudo que você me explicou, essas crianças vão se arrepender. E aí eu falei com ela, filha, as crianças não sabem o que está acontecendo. E eu quero ter o número delas para ver e ouvir e falar, eu disse. Olha isso, gente, não é assim, né, filha? Mas eu quero. Não é assim. Eu explico para ela e eu falo, filha, vamos orar. E vamos continuar falando. Se cada um continuar regando, falando, explicando para os filhos que isso é importante, o que não é. Você está entendendo? Então a culpa, se tivermos que achar, a responsabilidade é nossa como pais, não é das crianças. É a gente que tem que entender o que o celular, o que essa, não só o celular, né? O que a internet, o que tudo isso está ocasionando. Eu, por exemplo, ano retrasado, em 2019, a gente estava aqui frequentando aqui um local e era a saída de uma escola, o SESI aqui tem, no mesmo local da área de lazer, tem a escola. Então tinha muitas crianças que tinham saindo da escola. Era mais ou menos essa faixa etária de 9 anos e me impressionou aquela cena. Tinha uma criança sem celular e 3 com celular. E eu estava esperando ela fazer aula de ginástica, a mais velha estava comigo. Essa criança sem celular, ela queria brincar, mas as outras crianças estavam olhando Instagram e vendo mensagem, mas uma velocidade absurda, trocando de aplicativo, de coisa, de TikTok, de tudo, mas elas não interagiam. Então, naquela hora me veio um pesar, o meu coração dói, porque essas crianças estão sendo roubadas da sua infância. Roubadas. Então, talvez os pais, como a Ana falou, muitos têm acesso, mas a ficha não caiu, porque eu tenho certeza que quando cair, um pai não vai querer isso para um filho. Não vai. Não vai.
Então, sabe? pra que adianta ter um filho se você não cuida dele, não cuida direito e não dá o amor que tem que dar pra ele? Às vezes, quando a criança ela fica muito tempo no celular, talvez no futuro, provavelmente ela vai acabar adoecendo. Foi o que a mamãe falou. Profundo isso. Essa do adoecer foi eu que falei, essa do amor não. Por quê? Porque não somos preparados, a gente tem que respeitar as fases. E eu expliquei para ela, quando uma criança nasce, ela não sabe das coisas. Então, se você der um celular na mão dela, muito pequena, você impede o crescimento dessa criança, o avanço, não o crescimento em estatura, o cérebro, desenvolvimento. Mas tipo, então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu fui uma fonoaudióloga e eu estava explicando que hoje em dia é cômodo. Hoje tem nome para todo problema e toda dificuldade de uma criança é uma doença. Tudo é uma doença. Então o pai fala, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas na verdade ele não tem nada disso. Ele está em fase de desenvolvimento. Então quando a Ana era pequena, ela me dizia, ela não falava o R, né? Então ela falava pato, peto. E aí eu fui, eu levei ela ao fonoaudiólogo e falou, olha, ela vai ter que fazer um processo aqui, um tratamento. Ela tinha 4 anos, as mães, todo mundo, ela deve ter língua presa, você já passou da fase, me deixaram assustada. E eu falei, meu Deus, levei ao médico, o médico falou, vai ter que fazer um tratamento. Aí eu falei, eu não tinha como, eu morava longe, eu não tinha como, eu estava com uma vida desafiadora, foi uma das piores fases da minha vida. E eu falei, meu Deus, me ensina a fazer isso. E aí eu comecei a ouvir na internet outras mães, fonoaudiólogas mesmo, e falei, olha, e alguns falavam, não é nada demais, você pode ajudar o seu filho. E eu ajudei ela, eu ensinei a Maria, eu aprendi, eu e a Maria fazia exercício com ela em casa, e o meu marido, né, o Matheus. Então, e aí, destravou. Eu fui aprender para ajudar ela. Ela não tinha um problema, ela não tinha uma doença. Era uma dificuldade ali que precisava ser vencida em família. Nós conseguimos vencer. Mas o que isso tem a ver com o celular? Não, o que tem a ver com o celular é que na quarentena, por exemplo, quando eu levei ela agora no fonoaudiólogo, que ela precisa fazer uma fisioterapia na língua, por conta dos dentes e tudo, a fonoaudióloga me disse que não tem agenda mais, quase que até o meio do ano que vem, porque o número de crianças que não se desenvolveram na pandemia, crianças de 3, 4 anos que não falam, crianças que estão cheias de problemas, de sequelas da pandemia, mas não tem nenhum problema de saúde, foi porque ela não se desenvolveu mesmo, então as crianças ficaram perdidas no celular, largadas dentro da sua própria casa, sem esse cuidado, porque na pandemia todo mundo teve que se posicionar de forma diferente. E tipo... Lembra que você não lia? No início da pandemia ela não lia. Eu tive que separar todo dia, todos os dias eu parava 15 minutos... Até eu aprender a ler. Para eu ler em voz alta e ela ler em voz alta para mim. E aí, aos poucos, ela foi aprendendo e lendo. Vocês estão me entendendo? Então, eu sei que muitas vezes a gente, como mãe, como pai, a gente fala, parece ser mais fácil, mas pensa nisso que a gente está te falando. Olha como ela expressou aqui muito bem como que uma criança se sente, como ela vê essa falta de atenção. Mas sabe uma coisa? As crianças que têm costume de ver TV todo dia, elas não, chegam em casa, oi mãe, tudo bem? Blá, 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 blá. Não ficam, 1 hora fazendo nada. Elas chegam em casa, eu não sei se elas tomam banho e tal. Mas, o meu amigo falou que 7 horas é o café da tarde e a hora que eu tô na cama, ele tá jantando. Que é 9 horas, né? 8 e pouco, 9. 8 e pouco, 8 e meia, 9 horas. Aí, tem a maioria das crianças no mundo inteiro chegam em casa, faz algumas coisas, vai pro sofá e vê TV. Nem fala nada, só vai lá e vê TV. E o pai, tranquilo, fazendo as coisas. Não tem relacionamento, né? Não tem conversa. Olha isso, gente, que profundo. Quanta riqueza.
E é isso. Já durou um devocional. A gente faz o nosso devocional de manhã. Ela falou, mãe, a gente já fez o devocional hoje. Porque eu tava falando pra ela, filha, vocês, né, os nossos filhos, Deus nos deu pra gente proteger, guardar, ensinar. E essa é uma forma de cuidar. Eu tô cuidando da sua mente. Tô cuidando do seu coração. Porque uma criança com acesso ao celular, sozinha, ao YouTube, ela vê muita coisa que é um crime para ela. É um crime para integridade dela, para mentalidade dela. Tipo, uma coisa é a criança, ela vê a Aninha pitadinha, uma criança de 10 anos. Aí não adianta. Não, mas o problema é quando você deixa o celular com ela e aí ela vê coisa de adulto, coisa. Porque entra, né? Entra no meio da sua Meu amigo tem Instagram, ele fica vendo lá stories. Olha isso. Uma criança de 9 anos, o que uma criança de 9 anos é capaz de criar? Gente, ela e uma amiga aqui em casa, ano passado, construíram uma caixa de som, de papelão. Construíram tanta coisa as duas juntas. Sabe? Tira o celular do seu filho um pouco, deixa ele criar, faça isso por ele, por amor a ele. Se você ama o seu filho, isso aqui é um apelo. Mesmo se ele ficar, pai, todo mundo tem, mãe, exatamente. Fala que não. Explica, você é pai, mas ele não larga, quem tem que mandar nele é você. Ou mostra essa live, que depois vai estar gravada, pra ele ver. Exatamente. Criança nasceu para ser feliz, desfrutar da vida, contemplar as coisas pequenas. As simples, criar com caixa de fósforo, com palitos, com o que você tiver em casa. Ontem, eu jurava. Às vezes o computador ou o celular pode ajudar uma criança. Ontem eu tinha que estudar para inglês, porque a minha irmã ia jantar, só que eu já tinha jantado. Aí eu vou pegar o computador dela e vou ver vídeo na internet para ver se tem. Eu vi vídeo, depois eu usei uma folha inteira, os dois lados da folha. Porque a Ana Beatriz, ela aprende muito vendo vídeo. Então a gente usa para isso. Eu descobri isso, esse ano, no comecinho do ano. Então, use, né, as redes sociais para o seu bem, para o bem da sua família. Você pode, pegar um celular, dar na mão da criança, se for para ela ver uma coisa que ela precisa, se for pra ela ver o negócio da escola, se for pra ela ver vídeo que vai ajudar ela, aí sim. Aí sim. E a gente tem experiências aqui em casa de, enquanto tava vendo um vídeo infantil, tanto uma quanto a outra, aparecer no meio propaganda de coisas sérias de adulto. Da Maria, menor dela. Ela talvez nem lembre. Então, cuida da mente deles. Não deixa o celular sozinho, eles com o celular sozinho o dia inteiro. É isso? Então, você é pai, mãe, ou quem quer que seja, professor, trabalha com criança, não desista, pega material, reúna material, leia sobre o assunto, se renda. Ainda bem que existe a escola. Porque se não existisse a escola, a criança ia ficar o dia inteiro mesmo no celular. Não ia ficar mais 5 horas na escola. Porque ela diz que alguns amigos falam... Ana, que eu fico 24 horas mexendo. Eu fico 24 horas no celular. Ela tinha um outro amigo que dizia que ficava a madrugada inteira. Antigamente ela falava isso. Agora, eu também já conheci uma mãe em que ela me disse, ela falava, eu não sei o que fazer, mas a minha filha fica acordada a madrugada inteira. E a mãe falava disso de uma criança. Isso é um absurdo, gente. Quantos anos? 7, 8 anos. Ela quer ficar no celular. E aí você tem que prestar atenção numa coisa, vicia. Isso é vício. Meu Deus do céu, uma criança viciada. Então, uma criança que tem um celular, você está dando uma bomba na mão dos seus filhos. Isso não é mentira. Já tem lugar que tem crianças que estão precisando se tratar. E não é só criança, adolescente e adulto. Mas essa geração, a gente não viu o resultado dela ainda. Cuidado com o que você está semeando, você está plantando. Brinque com seus filhos, se puder, deixe eles criar. Gente, a gente está falando isso para o bem das outras crianças.
Amém. Porque ela fala assim, mãe, eu queria muito ajudar, eu queria fazer alguma coisa. Queria que alguém acreditasse em mim. Mas aí eu falei, então vamos falar alguma coisa. Então fica isso aí, como ela falou, se você divulga, a gente vai deixar aqui, a gente vai marcar. Ela perguntou, mãe, você fala sobre o assunto? Eu falei, eu vou falar mais, eu vou trazer profissionais aqui. Se você tem, tipo, mais de 10, muito amigos, fala pra eles. Nem se eles não têm, nem se os filhos deles não têm celular, fala. Nosso papel é falar, não é isso? Fala, vai melhorar pra eles ficarem falando pros amigos dele que também não, que às vezes não são seus amigos, pra ir fluindo. Olha só a ideia dela, cada um fala pro outro e vai se multiplicando. Não é isso? Então, vamos todos conscientizar os outros. E às vezes a criança, quando ela fica assim de madrugada, ela acaba não tirando notas boas. Eu sei que podia até não existir prova, porque não adianta, você só aprender. Mas ela acaba, tipo, não aprendendo, ela não presta atenção na aula, ela não se comporta, ela não... Deixa eu ver aqui agora, vamos ver aqui o que ela escreveu. É isso aí, é porque a criança fica agitada, fica estressada, você tá lançando, deixando com que o celular mexa com ela, com as emoções dela, com os sentimentos, hormônios. É muito maior, muito pior do que você pode imaginar. Parabéns pelo seu posicionamento, vamos proteger a infância, sinceridade é tudo, a verdadeira vida está do outro lado da tela, é isso aí. Vamos lá, Ana, vamos agora fechar? Vamos. Muito obrigada aí. Depois assistam quem chegou agora, quem vai assistir. A gente só quer realmente, como a Ana falou... E vocês que chegaram, tipo, depois do começo da live, que vocês, ou quem chegou no finalzinho, assiste a live depois e você, se você conseguir lembrar, para na parte que você já viu. Entendeu o recado, né? Assista tudo. Mas... Tipo, quem chegou no comecinho, foi a primeira pessoa, ela, tipo, vai ver uma partinha e vai tirar. Então tá. E aí, criança? E aí, Ana? Fala pras crianças e pros pais. É bom brincar? Com certeza. Amém, gente. Tchau. Às vezes, quando tem prova, eu fico até triste porque não tem tempo de brincar. Verdade. E esse é, gente. Tchau, gente. Tchau.